Nesse caso aqui, vamos às opções que não contraria a Lei de Geração de Proteção de Dados. B. Nos casos de execução descentralizada de atividade pública exigindo transferência de dados, uso e compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado não necessita de formada autoridade nacional ou de consentimento titular. Quando a própria lei C. Dispensar o consentimento titular, uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado não necessita de informada autoridade nacional ou de consentimento titular. D. Os dados deverão ser mantidos pelo poder público em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado, com vista à execução de política pública, à prestação de serviço público, à descentralização da atividade pública e à disseminação e acesso de informação pelo público em geral. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá solicitar a qualquer momento aos entes públicos a realização de operação de tratamento de dados pessoais. Teorias da comunicação. Explique como a criação de um centro de imprensa pode ser estratégia eficaz de gerenciamento de crise, considerando a dinâmica de relacionamento com a imprensa. Essa estratégia visa fornecer um ambiente para os jornalistas trabalharem, mostrando preocupação com o profissionalismo e fluxo de informação. 67. Considerando as diferentes formas de comunicação abordadas no texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o papel da comunicação política em relação à comunicação pública. A comunicação política está relacionada à veiculação de mensagens para promoção de partidos, enquanto a comunicação pública busca o exercício de direitos civis. 68. O que significa diagramação modular na produção gráfica de um jornal? Combinação das técnicas vertical e horizontal para uma apresentação eficiente. Como a teoria de espiral de silêncio explica a dinâmica de mudança na opinião coletiva em um grupo social? C. Com base na assimilação passiva de opiniões majoritárias. 70. Como a altura da linha e a divisão das colunas afeta a leitura de um jornal? Portanto, a resposta está na letra E. Contribui para a leitura fluida da audiência. Portanto, a resposta a letra E. A altura da linha e a divisão das colunas afeta a leitura de um jornal. Contribui para a leitura fluida da audiência. Ou fluida da audiência. Determinada pessoa sem se identificar enviou mensagem para a ouvidoria do órgão federal X, pertencente ao Ministério da Educação, relatando que o servidor vinculado a esse ministério cometeu determinada infração administrativa. De pronto, a autoridade competente pertencente ao próprio órgão instaurou um processo administrativo disciplinar, PAD. Instaurado o PAD na fase da defesa, CAI exerceu o direito ao contraditório e ampla defesa sem, contudo, estar assistido por um advogado. Transcorrida a PAD, foi imposto pelo ministro da Educação a penalidade de demissão. Considerando a situação apresentada, redigiu um texto dissertativo sobre processo administrativo disciplinar, PAD, disciplinado pela Lei 8.112/1990. No seu texto, aborda o seguinte ponto, remetendo-se à situação hipotética quanto cabível. As fases do PAD conforme o rito ordinário. De acordo com o artigo 235 da Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011, o processo administrativo disciplinar se desenvolve na seguinte fase: 1. Instauração. 2. Instrução. 3. Defesa. 4. Relatório. E 5. Julgamento. A possibilidade de abertura de PAD com base em denúncia anônima. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula número 611 para consagrar o entendimento. Desde que devidamente motivado e com amparo em investigação, ou sindicância é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder e dever de autotutela imposta à administração. STJ, primeira sessão, aprovada em 9 de 5 de 2018, do IGE, 14 de 5 de 2018. C. A questão da não assistência por advogado
no âmbito do PAD? A resposta é que, de acordo com a legislação vigente, não é obrigatória a presença de um advogado para a defesa do servidor público no PAD. O artigo 156 da Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais, afirma que a defesa técnica será assegurada ao servidor ou ao particular acusado, cabendo-lhe acompanhar o processo pessoalmente por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunho, produzir prova ou contraprova de formular quesito, quando se tratar de prova pericial. Isso significa que o servidor público poderá realizar sua própria defesa ou nomear um procurador para representar durante o processo. Porém, é importante destacar que, apesar de não ser obrigatória, a presença de um advogado pode ser muito útil para garantir uma defesa mais efetiva. De acordo com a doutrina, a assistência de um advogado no PAD é importante porque tem o conhecimento técnico necessário para auxiliar o serviço público, o servidor público em todas as fases do processo. Além disso, o advogado pode ajudar na análise de documentos e provas que constam no processo, identificando possíveis irregularidade e nulidade que possam favorecer a defesa do servidor público. Portanto, apesar de não ser obrigatória, a assistência de um advogado no PAD pode ser fundamental para garantir uma defesa adequada e justa. É importante que o servidor público avalie a possibilidade de contar com o auxílio de um advogado especializado nesse tipo de processo, a fim de proteger seus direitos e sua carreira no serviço público. D. A competência para a aplicação da penalidade de demissão. Compete aos presidentes dos tribunais federais tanto o julgamento quanto a aplicação das penalidades de demissão e de cassação de aposentadoria, e disponibilidade aos servidores vinculados aos respectivos tribunais, conforme o comando incumbido nos artigos. Eixo temático 1. Gestão governamental e governança pública, estratégia, pessoas, projetos e processos. O BSC, na questão 1, é uma das principais ferramentas de gestão estratégica e visão para avaliar o desempenho organizacional por meio de indicadores. Acerca do BSC, é verdadeiro o que se afirma em O BSC proporciona uma visão equilibrada das perspectivas financeiras do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento da organização.